Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Vamos dar continuidade à exposição do Sermão do Monte, agora com uma nova sessão. Nós vamos nos ater aos 5 primeiros versículos do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Mas antes de lermos, introduzirmos esta exposição, eu gostaria de me dirigir aos nossos filhos, às nossas crianças, e dar a elas uma atividade, para que elas possam, dessa forma, capturar o ensino do texto através de um desenho. E dessa forma elas vão aprendendo a estar cultuando a Deus juntamente conosco neste momento tão importante na vida da igreja, que é o culto solene de adoração a Deus. Então, as nossas crianças, vamos fazer algumas listas. A primeira lista que você pode fazer, com a ajuda dos seus pais, é uma lista das suas qualidades. Aquelas coisas boas que você sabe que Deus deu para você, aquelas qualidades talvez que você tenha aprendido ao longo do tempo com o ensino dos seus pais, o ensino da palavra de Deus, dos bons costumes, daquilo que é verdadeiro. Faça uma lista dessas qualidades e desenhe essas qualidades, tá bom? Essa é a primeira lista. Uma segunda lista seria uma lista daquelas coisas erradas, daqueles pecados que ainda você comete. Aquelas coisas que o papai e a mamãe chamam a atenção e dizendo: filho, isso é errado, não faça mais isso, porque a palavra de Deus nos ensina desta forma. E aí lá está você novamente fazendo o que é errado. Então faça uma listinha daquelas coisas que você sabe que está errado e que você precisa do Senhor Jesus. Então, pense naquele amiguinho, talvez que fez coisas erradas contra você. Aquele amiguinho na escola que no último intervalo talvez tenha feito algo que deixou você muito bravo. E aí você pode fazer um desenho disso que aconteceu, para deixar registrado aquilo que também o outro tem de errado. Mas o mais importante é que você deve, no seu desenho, estar sempre orando a Deus, talvez com as mãozinhas juntas dessa forma, pedindo ao Senhor que mude tanto o seu coração em primeiro lugar, como também o coração do seu amiguinho. Tá bom? Ficou confuso? A primeira lista você vai ressaltar as qualidades que você já tem, que Deus te deu, coisas boas. Em segundo lugar, os seus próprios erros, aquelas coisas que ainda você está fazendo, desobedecendo o papai e a mamãe, mas ao mesmo tempo e depois, aquele amiguinho que fez coisas erradas contra você. Talvez na escola, talvez no condomínio, talvez na vizinhança. Dito isso, queridos, nós adentramos então a uma nova sessão do sermão pregado por Jesus no monte, que está aí nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Aprendemos no capítulo 5, de forma enfática a respeito das características dos discípulos de Jesus. Com as bem-aventuranças, nós conhecemos mais do que significa ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Mas também nós aprendemos a respeito do reino de Deus, de suas implicações, especialmente em relação à lei de Deus. E aí nós tomamos o conhecimento de como Cristo interpreta ou vai ao coração da lei.
pois a lei havia se perdido ao longo dos séculos e precisava do seu verdadeiro intérprete, para que nós possamos entender a lei de Deus. E é assim que no capítulo 5 nós estamos sendo expostos às características dos discípulos de Jesus, a lei de Deus, as suas implicações e a verdadeira interpretação da lei do Senhor para nós. O capítulo 6 do Evangelho de Mateus, finalizado na última pregação, nos falou ou enfatizou a paternidade de Deus. Deus é Pai. Nós aprendemos isso através de toda essa sessão, longa sessão do capítulo 6 de Mateus, onde Cristo nos aponta para um caminho. O caminho para observar cuidadosamente o seu coração, as motivações que movem o seu coração. Cristo então divide esta grande sessão do capítulo 6 entre o tratamento contra a hipocrisia, a falsidade, e também quando ele trata do problema da ansiedade que atinge a todos nós. Mas agora estamos diante do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que vai enfatizar, ou vai continuar enfatizando o caráter de Deus. Não somente como Pai, mas agora como juiz, o supremo juiz. E isso deve causar um impacto profundo na forma como vivemos. Quando conhecemos a Deus, não simplesmente como um Pai, e Ele é Pai, mas também como juiz, o supremo juiz. Portanto, os 12 primeiros versículos do capítulo 7 do Evangelho de Mateus nos ajudarão a ver claramente, ou mais claramente, a nós mesmos em nossos relacionamentos. Ele nos ajudará a ver mais claramente o outro nos nossos relacionamentos com os outros. E ele vai enfatizar a respeito do caráter de Deus como um Pai. Portanto, ele vai tratar de relacionamentos. Outro tema extremamente importante para todos nós. Ao passo então que nós aprendemos a olhar para nós, a olhar para o outro e olhar para Deus, que é Pai e juiz. Por isso, essa nova sessão se chama Uma Nova Visão. O texto então nos diz, a partir do versículo 1 do Evangelho de Mateus, capítulo 7, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Oremos. Pai amado, Deus eterno, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra. Te louvamos com os hinos, cânticos, com as nossas leituras, com as nossas orações. Mas nesse instante precisamos do Senhor para que as nossas mentes e corações estejam cativas na Tua presença. Fala conosco através da Tua palavra. Nós oramos a Ti no nome de Cristo. Amém. É importante, queridos, que antes de explicarmos o texto, façamos algumas definições, pois elas nos ajudam a entender o que Cristo está querendo ensinar
aos seus discípulos. Nos é importante entender o sentido do termo julgar aqui em Mateus capítulo 7. Em Mateus capítulo 7. Pois o texto nos é exposto com uma ordem, com um comando que diz: não julguem, não julguem. O que vem a ser, qual o sentido dessa palavra? Existem pelo menos dois sentidos. Do julgar nas Escrituras, e o nosso texto vai se ater a um dos sentidos, por isso que é importante definirmos termos. O primeiro sentido de julgar é avaliar ou discernir perfeitamente. A forma como Deus nos criou já nos leva a observar e avaliar as coisas. Julgar faz parte da nossa própria natureza. Portanto, é importante que você entenda, que nós entendamos, que quando a Bíblia fala a respeito de julgar, ela fala algo a respeito daquilo que faz parte da nossa vida, da forma como nós fomos criados. Continuamente nós estamos observando fatos e situações e nós emitimos um julgamento. Nós discernimos as coisas e temos a capacidade dada por Deus de avaliar aquilo que é certo daquilo que é errado, aquilo que é bom daquilo que é mal. Portanto, julgar faz parte da nossa natureza, da forma como Deus criou a cada um de nós para viver. Mas não é este o sentido que Jesus está empregando aqui no versículo de número 1. Quando ele diz, não julguem, ele não está comandando os seus discípulos a fazer algo que faz parte da natureza, da forma como ele nos criou. Até porque no versículo 6, o próprio texto nos ensina a julgar. Nas próximas pregações nós vamos explicar o versículo de número 6. Quando aqui Jesus diz, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. É certo de que Jesus não está falando sobre animais, ele está falando sobre pessoas, e ele está tomando figuras para se referir a algumas pessoas. Então ele vai nos ensinar a como julgar. Como julgar com critérios bíblicos. Critérios bíblicos. O próprio texto também vai nos ensinar na sequência, por exemplo, quando falarmos a respeito dos falsos profetas, os versos de 15 até o verso 20 do capítulo 7 de Mateus, vai nos ensinar que devemos ter critério e julgar aqueles que são verdadeiros profetas daqueles que são falsos profetas. Portanto, o texto não nos está ensinando a deixar de julgar com este critério de avaliar, observar e com critérios bíblicos discernir aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que é bom, daquilo que é mal. O sentido empregado por Jesus Cristo aqui no texto é aquele de emitir um juízo no sentido de condenação ou de destruição do outro. Este é o sentido. Jesus condena este tipo de julgamento, pois ele é reservado somente a Deus. Só há um juiz supremo sobre a face da terra. Deus. Ele julga perfeitamente. E no último dia, julgará. E todos aqueles que não se dobraram diante de Cristo como Pai, terão que encará-lo como juiz supremo, com o poder de não simplesmente julgar, mas condenar a alma por toda a eternidade. Portanto, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, quando ele fala não julguem, é a respeito deste sentido, de um julgamento condenatório e destrutivo que os discípulos de Cristo
devem fugir disso. Devem fugir disso. Porque com a mesma régua que vocês usarem para julgar os outros, Deus irá usar para medir vocês. Eis aí a ideia que está no nosso texto. Não julguem para que vocês não sejam julgados, disse Jesus. O ponto ou a ideia aqui então é: a medida do julgamento que Deus usará para nos julgar será a medida que nós mesmos usarmos para julgar os outros. Isso não significa dizer que Ele usará os princípios de julgamento que às vezes nós usamos. Pelo contrário, Jesus está dizendo que o julgamento de Deus sobre nossas vidas será baseado em nossas próprias vidas. Sobre como os nossos corações se expressam, tanto em pensamentos quanto em atitudes, com relação ao próximo. Por isso, Ele nos adverte: não julguem dessa forma, de forma destrutiva ou condenatória. Uma tradução literal do nosso texto seria: com juízo com que julgardes, sereis julgados. E com o mesmo metro, ou a régua, com que medirdes, vos medirão. Vos medirão. Queridos, eis aqui um dos versículos bíblicos que geralmente é mal interpretado. É mal interpretado. Eu creio que você já ouviu, ou até mesmo falou: não julgue para não ser julgado. Ou seja, quando alguém cometeu algo que é errado, a ideia embutida nesta má interpretação é que você não pode falar nada. A implicação lógica para isso, queridos irmãos, é que o mal e o bem tornam-se indiferentes. E pessoas não podem ser corrigidas, porque não podemos julgar, porque a Bíblia diz: não julguem. Percebem o erro que cometemos? Isto é errado. Este não é o ensino do texto pregado por Jesus no monte. Na realidade, Ele vai nos ensinar, assim como já falamos, a julgar com critérios bíblicos aquilo que está errado, para discernir aquilo que está errado daquilo que está certo. Então, qual é o sentido? Daí Cristo, com a sua maestria no ensino, Ele se utiliza de um exemplo. Um exemplo que inicialmente parece até ridículo para nós, mas este é o ponto de Jesus. Ele vai nos trazer um ensino a partir de uma ilustração, de um exemplo concreto, assim como Ele faz ao longo de todo o Sermão do Monte. E esta ilustração é uma das mais vívidas de todo o Sermão do Monte. E a ilustração que explica o significado do não julguem está nos versos 3 e 4. Vejamos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: desde que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Veja, Jesus está perguntando mais ou menos o seguinte: você está vendo aquele homem? Ele tem uma trave no seu olho, mas ele é hábil em perceber o cisco, uma poeirinha, que está na extremidade do olho do outro. E ele não simplesmente enxerga, mas ele quer tirar a poeirinha do olho do outro, enquanto existe uma trave no seu próprio olho. O que está de errado com este homem? Ele está procurando o pecado dos outros. E ele ataca todas as vezes que vê um pecado. Ele é tão obcecado pelo pecado dos outros que ele está cego para o seu próprio pecado. Absolutamente cego. Ele consegue olhar para a falha, para os erros do outro, mas ele não consegue ver aquilo que está no seu próprio olho.
ponto crucial. Ele é culpado do pecado de censura. Está muito sensível ao pecado dos outros, mas completamente insensível ao seu próprio pecado. Ao seu próprio pecado. Essa forma de viver, queridos, desenvolve uma espécie de mecanismo de defesa. Sabemos que temos pecados, mas quando somos confrontados por alguém, atacamos rapidamente. Eu sei que é difícil ouvir alguém confrontando os seus pecados, os seus erros. Mas a isso Cristo irá chamar de hipocrisia. Hipócritas, diz o texto. Hipócritas. E esta é uma palavra que foi retirada por Jesus do contexto teatral grego. Os atores naquela época eram hábeis em desempenhar papéis. Então eles davam um show encenando uma história que não era sua. E eram aplaudidos nos teatros gregos. Jesus bem então toma esta expressão de um meio secular, teatral, e a aplica ao contexto religioso. Ao contexto religioso. E o problema que torna-se um veneno mortífero para a vida de cristãos ou de discípulos de Jesus, é quando estes vivem uma dupla vida, duas faces, duas caras. Uma talvez vivenciada dentro da igreja e outra na vida real, de segunda a sexta. A isto, aqueles que rapidamente atacam o pecado dos outros ou não aceitam o confronto vindo do irmão, mesmo quando este confronto é feito de forma amorosa, é chamado por Jesus Cristo de hipocrisia. O sintoma mais comum, então, deste espírito de censura é saltar com muita avidez contra a injustiça. Neste ponto, não quero ser mal entendido, queridos. É correto se opor a cada injustiça com que nos deparamos. No entanto, explosões repentinas e fortes emoções podem algumas vezes ser sinais de uma fina sensibilidade que é pessoal e não moral e espiritual. Essa habilidade de ver muito claramente o defeito do outro e não enxergar absolutamente nada dos seus próprios defeitos. A Bíblia nos ajuda e nos dá um exemplo ao vivo e a cores a respeito disso. Se você quiser abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, versos de 1 a 7, vão nos dar um exemplo, uma ilustração a respeito do ponto do ensino de Cristo. Mas não tire o dedo aí de Mateus 7. Eis aqui o momento em que o profeta Natã vai ao encontro do rei Davi. Depois que esse adulterou, depois que esse armou uma artimanha, estabeleceu uma artimanha para matar o marido de Batseba, Urias morre, ele toma Batseba, traz ela para o palácio. Ele está praticamente 1 ano com um coração endurecido, cego pelos seus próprios pecados, o rei Davi. E aí o profeta vai no encalço dele, como uma forma da graça de Deus, de buscar pecadores. E aí nós temos os versos de 1 a 7 que nos diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser
uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Percebem aqui a ilustração? De um homem que se acende em revolta e ira e vai ao encontro do pecado do outro. Mas ele mesmo não consegue mais enxergar a trave que está no seu olho. A trave que está no seu olho. Com isso, queridos, não quero sugerir que qualquer homem que se irrita contra a injustiça é um hipócrita. Por favor, não me entenda mal. Somente Deus conhece o coração dos homens. Somente Ele sonda os corações. Mas o que é claro no caso de Davi e implicado no ensino de Jesus é que ter fortes emoções pelos pecados dos outros e não pelos seus próprios pecados é não somente uma coisa: hipocrisia. Hipocrisia. A respeito disso, um pastor de nome Sinclair Ferguson escreveu, abre aspas: o coração que provou da graça e do perdão de Deus sempre será contido em seus julgamentos sobre os outros. Isso porque ele vê a si mesmo como merecedor do julgamento e condenação de Deus. E assim, ao invés de explodir em raiva por causa do pecado do outro, ele prova de sua infinita misericórdia. Queridos, quando temos clareza de nossos próprios pecados e do julgamento de Deus, que somos merecedores, então somos capazes de ver claramente para lidar com sensibilidade com o pecado dos outros. Não que passaremos a mão, não que fecharemos os olhos, porque isso a Bíblia não nos ensina, mas seremos compassivos e misericordiosos para tratar o pecado no outro, quando temos esta clareza no nosso próprio coração, em nossa própria vida. Aplicações e implicações finais. A primeira aplicação que o texto nos traz, queridos, é uma palavra àqueles que não têm certeza de que Deus é Pai, de que Jesus Cristo é o seu Salvador. A coisa mais terrível é que o conhecimento de Deus como um Pai e juiz, para aqueles que não são discípulos de Jesus, ou seguidores de Jesus, é que ao rejeitarmos Deus como Pai, Cristo como Salvador e Senhor, nos depararemos mais cedo ou mais tarde com o grande juízo de Deus. O grande juízo de Deus. Sou um pecador e preciso de um Salvador. Preciso me reconciliar com Deus o Pai através de Cristo. Ele também rejeita de tê-lo como seu Pai o não cristão. Portanto, ele está em um ambiente perigosíssimo, perigosíssimo. Portanto, se nessa manhã você não tem certeza de que Jesus é o seu Salvador, o dono da sua vida, você está em grande perigo.
em grande perigo. E o perigo é se deparar com Deus como o grande e supremo juiz, poderoso para condenar e destruir, e julgar perfeitamente aqueles que rejeitaram a graça do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Essa mensagem deve ser um chamado para avaliarmos o coração e perguntarmos a nós mesmos: temos a Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador? Se não, mais cedo ou mais tarde, nos depararemos com um grande juiz. Não sabemos quanto tempo estaremos vivos sobre a face da terra. Se morrermos hoje, qual a certeza do seu coração? É que você se encontrará com Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou que você será, ou que você se encontrará com o Supremo Juiz. Esta é a primeira aplicação direta deste texto para cada um de nós. Mas existe uma aplicação pessoal. O texto nos ensina a avaliar o nosso próprio coração ao passo que exercemos a nossa responsabilidade para tirar o cisco do olho do outro. Eu quero mudar a minha esposa, mas eu não quero que ela fale dos meus defeitos. Casais normalmente conhecem muito bem a vida um do outro, não é verdade? Se você tem dificuldades conjugais, você é capaz de encher uma folha dizendo: pastor, você não sabe quem é essa mulher. E aí, habilidosos são em descrever uma lista longa de defeitos, de pecados do outro. Da mesma forma, esposas conhecem os seus maridos e são hábeis em descrever os pecados e defeitos dele. O texto nos ensina, como uma implicação, que você não é capaz de mudar o coração do seu cônjuge. Mas Deus te dá uma promessa. Ele pode mudar o teu coração. O teu coração. Em primeiro lugar, o teu coração. Portanto, a minha palavra sempre a casais é: olhe para o seu coração. Porque casamentos mudam quando nós nos concentramos em olhar primeiro para o nosso coração. Você está no meio de um problema conjugal, então peça a Deus: Senhor, mostra o meu pecado. O meu pecado. Porque eu consigo muito bem ver o pecado da minha esposa, do meu marido. Mas eu sou uma pessoa maravilhosa. Olha, eu vou fazer um exercício mais difícil. Olha, talvez eu tenha 1 ou 2 itens na minha lista de defeitos. Mas esta mulher, este homem, avalie o seu coração diante do Senhor. O seu coração. E peça ao Senhor que te mostre. E como Ele vai te mostrar? Ele vai mandar um anjo com uma lista com letras douradas? Não. Ouça a sua esposa. Ouça o seu marido. Ouça um irmão que ama você. Que ama você. E diz: está errado na tua vida. Mas eu estou aqui para te ajudar. Não para te condenar ou destruir. Antes de querer mudar a sua esposa, olhe para o seu coração. Antes de querer mudar o seu marido, olhe para o seu coração. Antes de querer mudar o seu irmão, aquele familiar, aquele filho, aquele irmão da igreja, olhe para o seu próprio coração. Olhe para o seu próprio coração. Existe um padrão, queridos, desde o Éden.
E o padrão é esse. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, e Deus foi ao encontro dele, mais uma vez como um movimento da sua graça, assim como Natã vai ao encontro de Davi como um movimento da sua graça. O que é que Adão faz? Foi a mulher que o Senhor me deu. E aí, por sua vez, quando Deus vai ao encontro da mulher, o que é que ela faz? Foi a serpente que o Senhor criou. Ou seja, qual é o problema? De Deus. Nós não temos problema nenhum. Não é interessante que este padrão se replica ao longo da história da humanidade? Somos hábeis em cobrir os nossos defeitos e apontar os defeitos do outro. E o texto nos ensina, olhe para o seu coração. E uma vez que você está olhando para o seu coração, você deve interagir com o outro. Com o outro. Para ajudar ele ou ela a perceber o seu próprio coração. Mas esse texto traz também implicações interpessoais. Interpessoais. O texto nos adverte que não podemos rotular uma pessoa. Do tipo, esse aí, pastor, sempre vai ser assim. Sempre foi e sempre será. É ruim, malvado, malvada. O texto nos ensina a não rotular pessoas. Não rotular pessoas. O texto não ensina que temos que ser perfeitos para então depois ajudar o outro. Porque senão, se seguirmos esta lógica, ninguém vai ajudar ninguém. Não é verdade? Mas o texto não está nos ensinando isso. Ele está ensinando que aqueles que julgam de forma destrutiva e impiedosa não devem fazê-lo. Mas ao passo que eu olho para o meu coração e Deus coloca pessoas na minha vida que você percebe que estão indo para um abismo, você deve ser usado por Deus para ajudá-lo, para ajudá-la. Queridos, o texto não reforça um ethos individualista do mundo contemporâneo. Do tipo, cada um meta-se com a sua vida. Não é esse a cultura que nos cerca? Cada um no seu quadrado? Cada um meta-se com a sua vida? Não olhe para a minha vida, vá olhar para a sua vida. Essa ideia individualista, a Bíblia nos ensina a olhar para a vida um do outro, com motivações santas e bíblicas e amorosas. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis em sermos usados por Deus na vida um do outro. Na vida um do outro. Mas precisamos aprender a falar a verdade em amor, uns aos outros. Porque se você está falando a verdade sem amor ao outro, você está em pecado. Existem aí dois grupos. Aqueles que não falam a verdade, que é chato. O que é que o outro vai pensar de mim? Mas existem aqueles que não têm problema em falar a verdade, falam na cara e acabam por destruir o outro, ao passo que estão disciplinando o outro. Precisamos aprender a falar a verdade em amor. O texto carrega implicações interrelacionais. Sim. Porque nós precisamos um do outro para crescermos espiritualmente. Não é isso que Paulo fala quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11? Que o corpo cresce ao passo que este fala a verdade em amor um ao outro? Portanto, se você vê o seu irmão pecando, fazendo aquilo que é errado, e você não fala, você não ama. E você não atende o ensino do texto. E aí existem aqueles irmãos que dizem assim, não, é o pastor que tem que repreender. Ó, pastor, eu vi o outro fazendo errado. Vai lá o senhor e resolve o problema. E eu digo, vou não. Vou não. Porque o texto da Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, entre você e ele sozinho. Se ele não te ouvir, toma uma ou duas testemunhas piedosas e discretas
Não pode ser fofoqueiro, tem que ser testemunhas discretas e piedosas, para ir até o irmão, para que este irmão seja repreendido, e se o irmão se quebrantar, pronto, resolveu o problema. Numa terceira instância, depois de fazer tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, busque a liderança da igreja. Aí nós entramos em ação. Pastor, fizemos tudo o que Mateus 18 ensina, não funcionou. Ok, vamos lá, vamos tentar ajudar este irmão. Vamos tentar ajudar esse irmão. O julgamento que diz, este irmão não tem solução, é impiedoso e rouba a esperança. Não é isso que o texto nos ensina. Nós precisamos olhar para o nosso coração. Nós precisamos olhar para a vida do outro. E com amor e firmeza, agirmos usados pelo Santo Espírito de Deus, para que haja crescimento espiritual no meio do corpo de Cristo. É isso que o texto nos ensina, queridos irmãos. É isso que o texto nos ensina, que Deus nos ajude a sermos usados por Deus na vida um do outro. Que Deus nos ajude a termos relacionamentos bíblicos, redentivos. Que Deus use a tua vida com amor para chamar o outro à atenção. Que Deus te ajude a olhar para o seu próprio coração, se este está com uma trave deste tamanho e você não está conseguindo enxergar. Que o Senhor Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!